Aqui quem está falando é o professor Lucas. Hoje vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Hoje na nossa aula vamos abordar o seguinte tema: população e trabalho, mulheres, crianças e idosos. Primeiro precisamos entender que uma das formas de estudar a população de um país é classificá-la de acordo com os setores de produção. Bem, existem 3 setores de produção básicos. Esses setores são o setor primário, que reúne as atividades agropecuárias, extrativistas e a pesca. O setor secundário, esse setor ele abrange as atividades industriais e a construção civil. E tem também o setor terciário, que agrupa as atividades de comércio e de prestação de serviços, como o sistema bancário, administração pública, as atividades de saúde, educação, saneamento básico, transportes, telefonia, dentre outros. Em razão dos avanços científicos e tecnológicos, muitos estudiosos apontam a existência do setor quaternário, ou seja, além dos 3 setores básicos, existe um outro setor, que é o setor quaternário. Bem, esse setor quaternário ele compreende as atividades humanas relacionadas à busca de novas tecnologias e informações. Aqui podemos perceber os exemplos para cada setor. Na primeira imagem temos produtores agrícolas, eles estão representando o setor primário. Na segunda imagem, a imagem B, temos montagem de tratores, essa imagem representa o setor secundário. Na imagem C, temos uma sala de aula, professores e seus alunos, está representando o setor terciário. E na imagem D, temos pesquisadores analisando amostras de vírus em busca de vacinas. Esse é o setor quaternário. Agora nessa figura 14, nós vamos observar a distribuição da PEA, P-E-A, por setores de produção. Bem, mas o que é a PEA? A PEA é a população economicamente ativa. É o conjunto de indivíduos que trabalham ou estão em busca de emprego e compõem o potencial de mão de obra com que podem contar os setores produtivos, ou seja, é a população ativa. Se vocês observarem a figura, vocês vão perceber que o setor primário tinha o maior percentual no início da pesquisa, em 1940, com 70,2%. E no final ela passou a ser a menor, em 2015, com apenas 13,9% da população. Bem, nessa figura nós podemos observar o rendimento médio mensal de todos os trabalhos, por sexo, segundo as grandes regiões. Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste são as 5 grandes regiões do Brasil. Esses dados são de 2016. Nessa imagem podemos perceber que em todas as regiões, em todas, sem nenhuma exceção, em todas as regiões as mulheres possuem rendimentos médios menores que os dos homens. Bem, o trabalho infantil no Brasil. A Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem o trabalho infantil. O trabalho infantil ele diminuiu bastante, mas mesmo assim, em 2015, ainda havia cerca de 2.700.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando no Brasil. Esses menores eles são submetidos a ambientes que comprometem o seu desenvolvimento biológico e psicológico e têm a formação escolar prejudicada. Agora vamos abordar o bônus demográfico no Brasil. Bem, o que é bônus demográfico? Bem, bônus demográfico é quando o número de pessoas ativas, isso é a PEA, população economicamente ativa, supera o número de crianças e idosos, que são considerados os dependentes. E isso é extremamente favorável para a economia, porque tem mais pessoas contribuindo do que os dependentes. Porém, as pesquisas apontam que o número de idosos vai aumentar bastante nos próximos anos. Isso é o nosso segundo tópico, que são os efeitos do envelhecimento da população. Esse envelhecimento da população, ele traz alguns efeitos para o nosso país. Com o aumento da população idosa, o Estado brasileiro, que financia e administra sistemas públicos de saúde e previdência social, deverá se preparar para maiores gastos com a saúde e a aposentadoria dos idosos, ou seja, vai ter mais pessoas precisando receber do que pessoas contribuindo.
Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.